E aí, bicicleta pode ou não pode pedalar em rodovia? Vamos resolver isso de uma vez por todas. Fala galera, aqui é o Páscoa e se você acabou de chegar de Marte, não deve ter visto ainda um vídeo que está circulando de um ciclista pedalando na Mogi Bertioga e foi parado por um PM. Tem um trecho do vídeo rolando aqui para vocês saberem do que se trata. Mas o que eu quero mesmo é reagir a uma reportagem que saiu no Balanço Geral que mais desinforma do que informa. Só que antes disso, quero deixar um recadinho aqui. Já tá no ar o aplicativo do Bicicleteiro para a versão Android ainda. Eu publiquei esse vídeo aqui que explica mais ou menos como vai funcionar o aplicativo do Bicicleteiro. Tem todas as informações lá, a galera já tá baixando, já tá testando, tem até um grupo no WhatsApp nosso, só da galera que tá testando. Veja esse vídeo, eu vou deixar lá no final também uma thumb para vocês assistirem quando terminar esse. E esse aplicativo vai ter muitas novidades. A gente vai colocar no aplicativo uma função de segurança, que você vai poder avisar se você foi assaltado. É bem bacana. Assiste o vídeo com calma, entende qual a pegada e baixa esse aplicativo que já tá liberado para a versão de Android. Mas vamos logo pro vídeo. Mas eu vou passar ele pequenininho, meio acelerado, até para os caras não me dar strike, vai que, né? Reportagem agora que tem causado uma polêmica. Eu quero te chamar a atenção para esse caso. Aliás, chamar a atenção te fazendo uma pergunta. Se você é ciclista, você pode me ajudar. Se você está em casa, tem ciclista dentro de casa, chama aí que eu quero que eles pode falar besteira, vai. Se eles sabem também. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, pro Lombardi também. Ciclista pode andar em qualquer lugar, em qualquer via, rodovia do país? Você tem certeza disso? Eu tenho. Por quê? Se você respondeu não, você sabe o motivo? Eu sei o motivo. Nós recebemos uma imagem, gente, e a reclamação feita por um ciclista. Essa é a imagem. O momento em que ele vai descendo uma rodovia e é parado por um policial. Olha isso. Borrou a imagem do policial, não sei porquê, né? Bom dia. O policial não deixou ele passar, gente. Esse policial tá certo ou errado? O que você acha de tudo isso? Ele estava em uma rodovia. Ciclista pode usar qualquer rodovia? O Henrique Oliveira entrou nesse caso, encontrou o ciclista interceptado e foi atrás de respostas pra você. Balança a reportagem. Na rodovia movimentada, um ponto de fiscalização, mas nenhum veículo é parado. Apenas a bicicleta. Vai rápido, rápido, Isso mesmo. Logo a bicicleta. A abordagem foi simples, mas acompanhada de algo inesperado. Pode ir. Ele tava indo pra Bertioga, e daí não deixaram ele ir pra Bertioga, porque... Os turistas foram impedidos de completar a viagem. O polícia estava junto. Foi ele quem registrou o momento de frustração. Foi uma frustração, porque eu não imaginava que ia ser barrado naquele horário também, né? Porque nós fomos bem cedo. Era por volta de umas 7h30, a hora que a gente ia começar a descer. Tem muita coisa errada aqui que eu vou falando durante o vídeo. Mogi Bertioga, um percurso de 50 quilômetros, que foi interrompido bem na metade. Os 16 anos que eu pedalo nunca aconteceu, mas já teve riscos, né? Pessoas saírem da rodovia, entrar no acostamento. Você vê... Tá, isso aqui também não cabe ao caso aqui. O comportamento do motorista pouco importa. O que importa, a gente vai discutir aqui a lei de trânsito. Vamos lá. Teve gente que concordou com o militar. Descer de carro já é perigoso. Imagina de bicicleta. Moro em Bertioga, direto tem acidente na serra. Não tem a... Pouco importa, pouco importa. O que importa mesmo é o seguinte, é a lei. O que diz a lei? Vamos lá, vamos acelerar aqui. Segurança dos próprios Os ciclistas. especialistas. Acidentes envolvendo ciclistas em rodovias já deixaram muitos feridos. Ó, aqui é o seguinte, eles fazem uma apelação horrível, mostrando morte de ciclistas. Eles não mostram morte de motoristas, carros que perdem o controle na serra lá e matam um monte de gente, que carros que nem sofrem fiscalização, como a gente sofre. Isso daqui não tem nada a ver. Vamos logo pros especialistas, né? Só se tiver acostamento. Nem todo ciclista sabe disso, mas a regra está bem clara no artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro. Não é bem isso, não é bem assim, tá? Ele só citou um artigo aqui, o 244, mas vamos mais adiante. Para reforçar essa informação, a gente veio até esse posto da Polícia Rodoviária, aqui na Rodovia dos Bandeirantes, para explicar como funciona a fiscalização e se existe algum tipo de punição para o ciclista que desobedecer essa regra. O código fala que toda determinação do agente ele tem que prezar pela segurança do próprio motorista ou do próprio usuário da rodovia. Então, quando o policial ele determina que ele não ande pela rodovia, naquela rodovia especificamente, é porque era uma rodovia que não tem uma área muito boa, né, muito fácil para o ciclista andar. Então, ele determina isso pensando na segurança do próprio ciclista. Ó, primeiro lugar, já começa errado aqui. Tinha um artigo, eu não achei esse artigo, eu procurei no Código de Trânsito, não achei esse artigo que fala que a autoridade de trânsito pode impedir, proibir, fazer o que ele quiser em relação ao ciclista. O prover a segurança para o ciclista está na obrigação do agente de trânsito. Só que como muitos policiais, agentes de trânsito, provém essa segurança proibindo a gente, não dando uma alternativa, não proporcionando mais segurança, não autuando os veículos que passam sem respeitar o limite de 1,5 m e por aí vai. Mas vamos continuar vendo o vídeo aqui. O motivo é simples. Se os veículos precisarem desviar de um acidente ou um obstáculo, os ciclistas podem ser atingidos por causa da falta de espaço. Não venha com esse papo de falta de espaço, porque o cara vai ultrapassar um caminhão a 10 por hora, ele vai abrir, vai vir para outra pista e vai fazer ultrapassagem. A bicicleta é um veículo como qualquer outro, então isso não é desculpa. Vamos lá. O ciclista, que normalmente, como todos nós, é um pedestre, em primeiro lugar, quando ele está no modal ciclista, ele tem que entender que ele tem que seguir as regras de trânsito. E tem que se colocar também no lugar onde ele costuma estar em outros momentos, ou pode estar em outros momentos, que é conduzindo um veículo automotor, conduzindo uma motocicleta, um veículo... Não, tá errado. O ciclista é ciclista, ele não tem que se colocar no lado do motorista e tudo mais, porque o ciclista não coloca ninguém em risco. O ciclista ele tá pedalando lá, ele tem que pedalar como ele sempre pedala. E eu vou entrar nessa questão da lei das rodovias mais pra frente, vamos lá. A Mogi Bertioga é uma estrada, que ela é, apesar de ser uma rodovia, ela não é de alta velocidade.
cidade. Então dá para ter esse convívio. Já vem se buscando soluções aí de pessoas saírem com boio, com carros atrás se fazendo a segurança. Hoje é um instrumento de segurança das bicicletas. Não. A alternativa não é você fazer comboio. Se o ciclista quiser pedalar sozinho, ele tem que ter o direito de pedalar sozinho e os demais motoristas têm que dividir o espaço. Ponto. Então o ciclista não tem que andar em grupo. Pelo contrário, às vezes pedalar em grupo numa rodovia sem acostamento é até mais perigoso do que você pedalar sozinho. Os night bikers aí que saem pelos grandes centros aí. Night bikers? Uma coisa é urbano, outra coisa é estrada, vias urbanas e vias rurais. Eu vou entrar no código nesse detalhamento para vocês. Luiz Carlos, você entendeu porque foi impedido de seguir viagem? É a lei, mas ele acha que o que coloca os ciclistas em risco não é a falta de acostamento. Essa questão de acostamento. São pontos, né, da rodovia. Qualquer uma que você for, tem acostamento, de repente não tem mais, e você já está na rodovia, você tem que ir no meio fio, né? Existe um outro artigo, 210, que vai falar que para você fazer uma ultrapassagem de um ciclista, por exemplo, você tem que ter no mínimo 1,5 metro de diferença dele. Para começo, não é o 210, mas eu vou explicar. Realmente, o motorista ele tem que ultrapassar o ciclista com 1,5 metro. Ponto. Vamos continuar aqui na explicação do policial. Uma rodovia, como 1,5 metro é muito espaço, às vezes esse ciclista, se ele não está no acostamento, ele também não poderia, o motorista não poderia ultrapassar. Aqui o PM ele cagou no pau. Para começo de conversa, o motorista tem que ultrapassar com 1,5 metro. Se ele precisar invadir a outra pista para fazer ultrapassagem, ele faz. Se ele tiver que reduzir a velocidade e aguardar o momento correto para fazer essa ultrapassagem, ele tem que fazer. O que ele não pode, ele não sair da pista dele e passar o ciclista lambendo ele, tirando fina com menos de 1,5 metro. Se fosse um caminhão a 10 km por hora, o que o motorista iria fazer? Ele não iria simplesmente esperar a melhor oportunidade e ultrapassar o caminhão? Ele tem que fazer a mesma coisa com o ciclista. Ponto. Isso que tá na lei. Mas vamos continuar. Dúvida esclarecida, resta a Luiz mudar as rotas. Com 16 anos de experiência nos pedais, ele não tem previsão de parar e pretende continuar com o hobby. Lógico que eu vou fazer outros percursos. Ali eu não desço mais respeitando, né? Porque provavelmente eu vou ser barrado de novo. E não há necessidade, né? Fora o risco lá naquele local, né? Então eu faço outros percursos, vou fazer outras trilhas, vou para outras cidades. Porque existem rodovias que tem até a placa alertando, ciclista na pista, né? Orientando para ter cuidado. Os condutores tenham cuidado, né? Volta e meia volta, evite troca de bicicleta. É a lei sendo cumprida, a legislação sendo cumprida, e você que está no carro tem que lembrar sempre, o maior protege sempre o menor. Tá, esse vídeo aqui foi horrível. É o seguinte, vamos para o que diz a lei, e no final vou pegar um gancho também, que o próprio Luiz deu, que existem rodovias que tem sinalização que passa bicicleta e tudo mais. O artigo 244 que eles falam aqui, tá? Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor. E tem um monte de coisa. Você bate no artigo e vai falar, isso aqui não tem nada a ver com bicicleta. Mas tem o parágrafo 1º lá embaixo. Para ciclos, aplica-se o disposto nos incisos 3, 7 e 9, que também não quer dizer muita coisa, não tem nada a ver com rodovia, mas tem a linha B desse parágrafo aqui, que é o que importa. Transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprio. Vamos atentar então para as definições que estão no próprio código. Ciclo, veículos de pelo menos 2 rodas da propulsão humana, ou seja, bicicleta. Rodovia, via rural pavimentada. Presta atenção no rural. E estrada é via rural não pavimentada. Então vamos ver o que o artigo 60 define sobre vias. O artigo 60 do CTB diz: as vias abertas de circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em vias urbanas, via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. E vias rurais, estradas e rodovias. Na linha B fala transitar em vias de trânsito rápido. Via de trânsito rápido, o que é? Pista expressa da Marginal, 23 de maio. Lá o ciclista não pode trafegar. Uma Avenida Paulista, por exemplo, não é uma via de trânsito rápido, é uma via arterial. Qualquer grande avenida da cidade de São Paulo, de qualquer cidade do país, é uma via arterial. Via de trânsito rápido é muito específica e não é rodovia. Ponto. Agora você vai lá para as vias rurais. São classificadas em rodovias e estradas. Você já viu a definição ali do Código de Trânsito, que rodovia é uma via rural pavimentada e estrada uma via rural não pavimentada. O que é a Mogi Bertioga? É uma rodovia de pista simples. Vocês vão entender mais pra frente. O que diz o artigo 58 do Código de Trânsito? Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, atenta a isso aqui. A circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para via, com preferência sobre os demais veículos automotores. O problema desse artigo 58 é que ele está falando nas vias rurais de pista dupla. Então, em tese, aquela rodovia de pista simples, você não pode pedalar. Vocês vão ver o absurdo desse artigo aqui, que ele precisa ser corrigido o mais rápido possível. Por quê? Você não pode pedalar numa Mogi Bertioga, que é uma rodovia de pista simples, mas pode pedalar na Dutra, mas pode pedalar na Bandeirantes, mas pode pedalar em qualquer autoestrada
autoestrada do Brasil, praticamente. Se a PM seguir à risca essa lei, ela não vai deixar a gente pedalar em lugar nenhum, praticamente. Por exemplo, Estrada dos Romeiros. A própria Estrada dos Romeiros, ela tem sinalização do DR ali, avisando que tem ciclista naquela via. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu moro em Olambra, você tem a Rota das Flores. A Rota das Flores, eu vou colocar um vídeo aqui de eu pedalando na Rota das Flores. O que ela é? Ela é uma rodovia de pista simples. Ela é sinalizada, inclusive, como uma rota de ciclista. Então, em tese, a gente não pode pedalar nem ali. Aí, se eu quiser ir pedalar na autoestrada aqui, que vai lá para Mojimirim, como uma pista dupla, eu posso, mesmo se não tiver acostamento. Eu só poderia pedalar numa rodovia pista simples se ela tivesse acostamento. O que é errado isso daí? O local mais seguro para o ciclista pedalar não é numa autoestrada, é sim numa rodovia vicinal, numa rodovia de pista simples, numa rodovia como a Mogi Bertioga. Ah, mas é perigoso descer a serra. Tá? Todo final de semana tem ciclista descendo a serra pela Mogi Bertioga. Isso aqui é clássico entre os ciclistas, sempre tem. Vez ou outra tem um acidente ou tal. Teve alguma fatalidade? Eu não lembro de nenhuma fatalidade ali, mas eu já vi vários acidentes com carros ali, acidentes fatais, e você não vê uma preocupação da PM para impedir que esses motoristas ali, muitos irregulares, muitos com carro em condições precárias, você não vê essa mesma preocupação como você vê de alguns policiais em relação aos ciclistas. Como essa lei é meio dúbia, a gente fica a critério do policial. Se ele acordar de ovo virado, ele pode impedir a gente de pedalar. Então não tem sentido nenhum a PM proibir os ciclistas de descer a Mogi Bertioga, porque se for seguir a lei mesmo, a gente pode descer imigrantes até pelos túneis, porque é uma estrada rural de pista dupla. Nos trechos que não tem acostamento, não tem problema. A própria lei diz que a gente tem que andar no bordo. O que me emputece é que o Estado aplica a lei só quando interessa a eles. Então, por exemplo, ele não quer que os ciclistas desçam na Mogi Bertioga, usa esse artigo. Mas se a gente quiser descer imigrantes, a gente não pode, mesmo com a lei do nosso lado. O artigo 58 é bem claro. Nas rurais de pista dupla. A rodovia Imigrantes é uma rural de pista dupla. Se não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização desse, pode ter a ciclovia, mas se a ciclovia estiver em péssimo estado, você tem que andar na pista normal, no bordo da pista, com preferência aos demais veículos. Aonde eu quero chegar com esse vídeo? Quem ainda não sabe, eu faço parte agora do Ciclo Comitê Paulista. É um comitê que reúne membros do poder público, DR, Artesp, Polícia Militar, Rodoviária, inclusive, Polícia Civil, e ciclistas eleitos pelos ciclistas para definir políticas públicas em prol da bicicleta. A gente apresentou recentemente no Ciclo Comitê uma proposta de mudança da lei do plano cicloviário, uma lei que vem desde 98, ela foi regulamentada em 2018, se eu não me engano, só que ela precisa de uma reformulação. E dentro dessa reformulação, uma das coisas que a gente vai colocar é a permissão dos ciclistas pedalar nessas rodovias, porque é muito mais seguro. Se você vai na Europa, em qualquer país civilizado aí, um país sério, o ciclista não pode pedalar numa autoestrada. Mas em compensação, sempre tem uma vicinal como alternativa. Nas autoestradas que não tem alternativa, o que eles fazem? Criam uma infraestrutura para o ciclista. Eu mesmo já pedalei o Brasil inteiro. Eu sei que é muito mais seguro você pedalar numa vicinal, uma rodovia de pista simples, do que você pedalar numa autoestrada. A autoestrada, a velocidade é mais de 100 km por hora sempre. Nessas vicinais, geralmente a velocidade é no máximo 80 km por hora. Isso quando a velocidade não é 60 km por hora, que é a mesma velocidade numa grande via de qualquer cidade do Brasil. A gente tem que resolver essa questão aí, porque a lei, se é para seguir a lei, vamos seguir a lei à risca. Eu prefiro que a gente oficialize que todas as rodovias vicinais o ciclista tem que andar, e nas autoestradas a gente tenta limitar sempre dando uma alternativa, que seja construindo uma ciclovia na própria rodovia, como manda a lei. A lei fala que toda rodovia que passa num trecho urbano, num trecho conurbado, ela tem que ter ciclovia. A rodovia Anchieta, 20 km dela é no ABC. Tem muitos ciclistas pedalando ali onde deveria ter uma ciclovia. A Imigrantes a mesma coisa. E dezenas de rodovias pelo Brasil inteiro. Então a gente não vem com esse papo de lei só quando nos interessa. Então vamos acabar com todas as rotas, Rota das Frutas, Rota das Flores, Caminho da Fé, várias rotas, inclusive rotas oficiais sinalizadas pelo próprio governo, estradas lá que o DR vai lá e coloca a placa avisando que tem ciclista. Aqui em Campinas mesmo, chegando em Jaguariúna, tinha uma estrada que era de terra. O ciclista em tese pode andar, porque a estrada é de terra. Só que eles asfaltaram. Ficou até melhor pro ciclista. Inclusive colocaram uma placa lá. Aqui tem a presença de ciclistas. Só que pela lei a gente não pode mais pedalar lá a partir do momento que você asfaltou aquela estrada e não colocou um acostamento. Então não concordem com os argumentos desse vídeo aí. A lei é dúbia, a lei tem nuances. Então a gente tem que batalhar para resolver esses equívocos da lei e criar políticas de estímulo ao uso da bicicleta. Você vai regulamentar essas questões aí. Por exemplo, no estado de São Paulo, a gente pode, via a lei do plano cicloviário, oficializar isso. Dizer lá com todas as letras que o ciclista pode usar as rodovias de pista simples e que o governo do estado vai promover a segurança do ciclista, que é a obrigação dele. Manda esse vídeo aqui para todo mundo que fala que o ciclista não pode pedalar em rodovia, que eu vou mostrar que a gente pode. Inclusive, o próprio estado em alguns momentos estimula a gente a pedalar em rodovia. É bem melhor a gente pedalar numa rodovia de pista simples do que numa autoestrada, e que a gente tem que trabalhar para que o governo crie políticas públicas para estimular o uso da bicicleta de forma segura. Então é isso, galera. Confere o vídeo do aplicativo do bicicleteiro. E depois que eu publicar esse vídeo,
da lei do plano cicloviário, eu também vou deixar nos cards finais e também aqui para vocês entenderem do que se trata. Beleza? Então é isso, um forte abraço e até breve. Pra andar de bicicleta